Olá, turma de 3003. A gente vai dar continuidade à equação, tá? Que na aula passada foi a equação fundamental da reta, hoje é a equação geral da reta, tá? O formato da equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero, que é o que está aqui. Eu vou direto para o exercício resolvido 23, tá? Eu vou dar uma equação e vou pedir a construção do gráfico, tá? Vejam. Construir o gráfico da reta R, cuja equação geral é 3x mais 5y menos 15 igual a zero. Só que como nós vamos determinar pares ordenados, tá? Na resolução, dois pontos distintos determinam uma reta. Então, o que eu vou fazer? Vou atribuir valor para x e valor para y, tá? Primeiro eu vou usar o x igual a zero. Quando eu for achar x igual a zero, vou encontrar o valor do y. Depois eu vou trocar no lugar do y que vai entrar o zero. Aí eu vou encontrar o x. Vou conseguir formar os dois pares e colocar no gráfico, tá? Então, ó, para x igual a zero, pego lá a equação geral da reta, 3x mais 5y menos 15 igual a zero, e no lugar do x coloquei quem? O zero. 3 vezes 0, 0. Vai ficar 5y menos 15 igual a zero. Passo menos 15 para o outro lado, vai ficar positivo. 15 dividido para 5, 3. Então, o primeiro par está pronto. Ou seja, quando x deu 0, ó, atribuí 0, o y deu 3. Agora, para y igual a zero, vou encontrar o valor de x. Vou pegar a mesma equação geral da reta, que é 3x mais 5y menos 15 igual a zero. Então, eu vou substituir. Ó, 3x mais 5 vezes y. No lugar do y, coloquei o zero. Tá? Menos 15 igual a zero. 3x, o 15 é negativo. Passo para o outro lado positivo. Pego 15 dividido por 3. X é igual a 5. Então, o outro par ordenado foi. Quando o y lancei 0, o x foi 5. Quando a gente faz par ordenado, primeiro é o valor do x, depois é o valor do y. Então, fiz aqui, ó. A gente sabe também que quando um dos elementos estiver valendo 0, o ponto é marcado na própria reta do plano cartesiano. Então, ó. O primeiro par ordenado, x foi 0, y 3. Ó, x é 0, y 3. O ponto marcado na reta. Depois, o segundo par ordenado, 5 e 0. 5 na reta x e 0 na reta y. O ponto está aqui. Então, eu vou tracejar uma reta pegando nos dois pontos ao mesmo tempo. Por isso que fala que é a equação geral da reta. Então, coloquei aqui, reta R. Agora na página 101, galera, exercício resolvido 25. Considerando o ponto P 1 e 5 e a reta R de equação x menos y menos 3 igual a zero, determinar os pontos que distam 5 unidades de P. Distam significa distância. A gente vai ter que voltar naquela fórmula da distância entre dois pontos. Lembram-se que era a distância de A até B? Que eu abria a raiz, fazia lá xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Só que aqui a gente vai ter que criar uma letra genérica para a gente poder achar esses pontos. Então, ó, tomemos um ponto genérico de R. Para isso, basta atribuirmos um valor genérico para x, substituindo x por um valor genérico. Aí eu coloquei a letra A. Temos. Por que isso? Para a gente conseguir formar o par ordenado do ponto, que é o x e o y. Então, como eu falei ponto genérico, vou chamar um ponto de ponto G, tá? Então, ó, como eu falei que eu vou substituir o x pela letra A, tá? X menos y menos 3 igual a zero. No lugar do x entrou o A. Então, ficou A menos y menos 3 igual a zero. O que eu vou fazer? Eu tenho que isolar o y, porque par ordenado é x e y. A gente não pode esquecer isso.
Isso é coisa de nono e primeiro ano. Vocês estão no terceiro. Tá? Então, ó, y é igual a menos 3. O que eu fiz? Só passei o y para o outro lado, ficou positivo. E o a menos 3 eles permaneceram. Tá? Assim, um ponto genérico da reta é GOA, que representa o x, que esse aqui foi criado, fala que é ponto genérico, e esse aqui é o y, que representa o a menos 3. Tá? Agora a gente vai usar a fórmula da distância. Como eu falei com vocês, inicialmente a gente usou os pontos A e B. Aqui são os pontos P e G. PG, né, significa progressão geométrica não, tá? Não tem nada a ver. São distâncias. Ó, porque no enunciado da questão a gente tem o ponto P, que é 1 e 5. 1 é o x e o 5 é o y. E a gente tem o ponto genérico, que é o g que foi criado através da equação geral da reta, que foi x menos y menos 3 igual a 0. Tá bom? Então eu vou substituir. Qual é a distância do ponto P até o ponto G? Está lá no enunciado, que fala distância, 5 unidades. Tá? Entrou o 5 aqui. Igual, aí eu vou fazer ó, as distâncias xg menos xp. Quem é o xg? Do ponto genérico G é o A. Menos quem é o xp? Tá? xp é 1. Então está aqui, elevado ao quadrado. Mais, agora eu vou substituir. Quem é o yg? A menos 3. Coloquei aqui. Menos da fórmula, quem é o yp? É o 5, elevado ao quadrado. Tá? Eu vou ter que levar todo mundo ao quadrado, porque eu preciso tirar essa raiz daqui. Então, a distância ficou elevada ao quadrado, que é o 5, 5 ao quadrado. E vou cortar essa raiz com esse 2 aqui de fora do parênteses. Então, vai ficar lá a menos 1 elevado ao quadrado mais a, aí eu tenho que resolver esses dois, que são semelhantes, menos 3 por menos 5, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então ficou menos 8 elevado ao quadrado igual 5 ao quadrado, ó, é igual a 25. Aqui a gente tem que fazer produtos notáveis, que você já sabe, quadrado da diferença de dois termos. No final vai virar uma equação de segundo grau, que ficou a ao quadrado menos 9a mais 20 igual a 0. Nós também já vimos que é a fórmula de Bhaskara. Então, o A ficou valendo 4 e o outro A ficou valendo 5. Professor, acabou? Não acabou. A gente precisa colocar isso no gráfico. Só que quais são os pares coordenados que temos? O ponto genérico não é A e A menos 3? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que substituir. Ó, para A igual a 4 temos... No lugar desse A entrou 4. No lugar desse A entrou 4. 4 menos 3, coloquei o resultado aqui direto. 1. Então eu chamei o ponto G. O outro eu vou chamar de G'. Por que G'? Porque o segundo valor para o A é o 5. Então eu vou fazer as mesmas substituições aqui nessa situação. Ó. O A não é 5? Botei o 5 aqui, já está aqui. Professor, de onde saiu esse 2? O 2 saiu de que situação? No lugar do A vai entrar o 5. 5 menos 3, 2. Depois que eu achar os dois pontos, aí eu vou jogar no gráfico. Lembrando aos senhores que primeiro no par ordenado é o x, depois é o y. Então eu vou fazer, ó, 4 na reta x e 1 na reta y. Vou marcar o ponto de interseção. Ó. 4 na reta x e 1 na reta y. Depois o ponto G', tá? Porque, ó, para quem não prestou atenção, ó, esse aqui é o ponto G. Agora o ponto G', 5 na reta x e o 2 na reta y, ó, 5 e 2. Então esse ponto G'. E o ponto P, que é o ponto inicial do enunciado da questão, que é 1 e 5. 1 na reta x e o 5 na reta y. Só que a reta ela só vai passar pelos pontos que foram encontrados. E não o ponto que estava no enunciado da questão, tá? Porque a gente tem que prestar muita atenção. Está pedindo para determinar os pontos. E a gente faz o gráfico e essa reta vai passar por esses dois pontos ao mesmo tempo. Se a gente errar aqui nas operações,
não vai conseguir tracejar essa reta passando pelos dois pontos ao mesmo tempo, tá, galera? Então, essa aí é a nossa aula de hoje, tá? Tem atividades para serem feitas. Qualquer dúvida é só entrar em contato.